Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo. Quero falar um bom dia ou boa tarde ou boa noite, depende muito de quem e o momento que estiver assistindo esse vídeo. O tema de hoje será arquétipos de nossa vida. O porquê que devemos ter alguns arquétipos? Por quê? Qual seria a necessidade de assumirmos papéis em nossa vida? Professor, como assim papéis? Eu sou verdadeiro, eu sou um só. Até onde, meu querido? Temos que viver, muitas das vezes, somos uma cebola, com diversas camadas. Quem disse que, quando estamos no trabalho, podemos ser igual em casa? Ou, assim como somos iguais no trabalho ou em casa, podemos ser em alguns eventos com nossos amigos, colegas? Não mesmo, não mesmo. Teríamos infortúnios, teríamos diversas desavenças. Se você vê, você mesmo vê quando você tem problemas em casa, que você arrasta o seu problema em casa, suas discussões familiares, e aí você leva para o trabalho começa a ficar pesado. Ou então, aquela carga pesada do trabalho traz para sua casa, e aí o seio da sua casa começa a ficar problemático, discussões entre casais, discussões entre filhos e pai, né? E pais. Não, é isso mesmo. Não devemos ser o único. Como você é em todos os lugares. Nós temos camadas, nós somos uma verdadeira cebola. Nós assumimos arquétipos. E esses arquétipos, eles têm que ser definidos. Quando você entende que você é um arquétipo em cada lugar, né? Quando você entende que você tem uma persona, né? Uma personalidade em cada lugar. Professor, o senhor quer me dizer que somos esquizofrênicos? Somos bipolares? Não, meu querido. A sua essência principal de ser ou calmo, ou uma pessoa extrovertida, ou introvertida, ou ser uma pessoa explosiva, não muda muito. Lógico que, dependendo do lugar que você está, você é mais enérgico, você é uma pessoa que tem uma persona enérgica. Aí você é um militar, vamos dar um exemplo, você é um militar, um capitão, um coronel do exército, da aeronáutica, marinha, e você é uma pessoa enérgica. Geralmente, essa profissão, né, esse arquétipo, ele necessita de uma pessoa mais linha dura, mais, né, punho fechado. E só que é o seguinte, ele é linha dura, ele é mais punho fechado, lá no quartel onde ele está, mas em casa ele não pode ter essa mesma conduta, como ele está falando com seus comandados, soldados, tenentes, sargentos, né? Ele não pode ter a mesma linha falando com a esposa, com os filhos. Isso não vai dar bom, né? O negócio vai acabar fedendo em algum momento. O cidadão ele pode vir a ter uma separação, os filhos podem vir a não quererem mais falar com ele. E existe, exatamente, é isso aí. Pessoas que têm esses arquétipos, se ele não souber dosar isso, né? Se ele for o mesmo, ele não falar, não, eu não sou a cebola, do jeito que eu sou aqui, eu sou em todo lugar, não vai dar certo. A coisa vai feder, algum momento ele vai passar por cima, ou então ele é uma pessoa, né, caridosa, amorosa, mas ele é um gerente, ele é um chefe em um departamento, e ele sim, ele vai ter que saber dosar. Ele não pode ser
um amoroso, carinhoso. Não, ele tem que ser justo, né? Ele tem que ser enérgico quando tiver que ser enérgico, amigável quando tiver que ser amigável, né? Ele não vai poder ser amoroso como ele é com a esposa dele, ele ser lá no trabalho dele. Não vai dar certo. Ele vai ser cobrado por isso. Se ele for um gerente, o dono vai cobrar dele. Oh, não dá, né, meu querido? E é assim que somos. Somos uma cebola, temos diversos arquétipos, e esses arquétipos eles têm que ser bem definidos. E é isso que a gente vai tratar. Hoje nós vamos falar de arquétipos, a necessidade de você estar assumindo um arquétipo, uma persona, uma personalidade. O porquê, qual seria a necessidade de você ser dessa forma? Por que que você, assumindo um arquétipo, conhecendo por dentro e por fora a essência e como se deve ser tal arquétipo, e você necessita assumir esse arquétipo, o porquê que isso é necessário e o que te levaria a quais patamares da vida que poderíamos mencionar como descobrimos que tal arquétipo e como lidar com esse arquétipo e como se tornar esse arquétipo em tal lugar, em tal recinto, a parte positiva de você assumir esse arquétipo, de você assumir essa persona. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui de um amigo meu, lógico, não irei falar o nome dele, porque não é legal a gente falar nomes, mas é um cara especial, ele é um cara mesmo amoroso, ele é um cara que se preocupa com todo mundo, né? Ele é o arquétipo do sacerdote, daquele cara que ele chega, ele abraça, se você precisar de um abraço no momento, quer chorar no ombro de alguém, ele é o cara, esse é o cara, né? Ou às vezes, e ele é muito, esse arquétipo dele, né? E aí existe cada arquétipo, existe a sua essência, ela pode ser dosado em um, dois, três. E no caso, ele é esse arquétipo do sacerdote, né? E ele é desse jeito. Só que ele não é só sacerdote, ele não é só um líder religioso. Ele também era um cara da educação, né? Ele é do lado da chefia, né? Ele é um coordenador de área, ele é da educação. E aí o que acontece? Ele é um cara. Existe algumas essências que às vezes ele é muito visual, às vezes ele é muito sinestésico, né? Ele necessita de pegar, de abraçar, né? De afagar, não que, né? E ele é um cara que ele conversa com a gente, ele conversa com a gente assim, ó. Põe a mão no ombro, põe a mão aqui, abraça. Cara, se eu não soubesse que ele gosta de mulher, eu ia achar que ele era. Mas não, cara, ele é assim comigo, ele é assim com os colegas, ele é assim com os comandados, né? Ele é assim com nossos alunos, ele abraça, né? Ele pega no ombro, né? E pega na mão, e ele é desse jeito. E é o jeito dele, assim como ele faz com o aluno, faz comigo, que sou professor, faz com a colega, que é professora também. Ele é desse jeito, a gente entende que ele é desse jeito. Mas o aluno que ele é mais jovem, ele não entende isso. Ele pode levar para o outro lado, é o jeito dele, ele ao mesmo tempo que ele é um coordenador, um professor, ele também é um sacerdote. E assim ele é lá na igreja dele. Quando encontra o pessoal da igreja dele que conhece ele, aí ele também é daquele jeito, ele é sinestésico, ele mostra que ele está querendo te ajudar, que ele se interessa por você no toque, tocando. E aí, gente, pelo amor de Deus, é que as pessoas são muito ignorantes, porque eu acho que
tocar no ombro, ou abraçar, ou pegar na mão, é diferente de você ir em alguns pontos do corpo da pessoa. Aí sim, peraí, meu querido. Aí você não é mais sinestésico. Aí você tá com segundas intenções e não é o caso dele, cara. Ele nunca fez isso com ninguém. Só que diversas vezes ele já teve problema. Então ele tem que aprender o quê? Separar. Do jeito que ele é pastor, ou padre, ou sacerdote de matriz africana, do jeito que ele é lá, na religião dele, ele não pode ser igualzinho. Ele pode trazer algumas partes. Porque é até legal quando você é professor, mas você consegue trazer um pouquinho também, vamos lá, de um construtor ali, ou um pouquinho ali do arquétipo de um sacerdote, né? Quando você traz um pouco de cada coisa, e ali, principalmente na área da educação, sim, legal, é joia, mas quando você traz totalmente uma persona, um arquétipo de um lugar para um outro lugar, as pessoas não podem interpretar mal, podem entender errado, né? Porque, e aí é o que eu falo, o porquê, a necessidade de você entender que tal profissão, que tal ação tua, a sua ação dentro da sociedade necessita de um arquétipo, e esse arquétipo ele tem que ser entendido por dentro, por fora, como as pessoas vão te ver com esse arquétipo. E você entendendo isso, você vai ter uma ascensão astronômica. Você vai ser uma estrela, você vai ser um cometa, aonde você vai mostrar as suas qualidades dentro daquele arquétipo. Aí sim, aí você será o sucesso, você será a estrela, você terá o toque de Midas, você será reconhecido, as pessoas irão falar: cadê o fulano? O fulano é sumidade nesse assunto, ele é o cara. Não, eu nem entro nessa situação se não for com ele, porque ele é o cara, ele é o tal arquétipo. E aí, é isso que eu irei falar em nossas próximas aulas sobre arquétipo. Trarei o arquétipo do sacerdote, como eu falei desse meu amigo, que ele tem dois arquétipos, o do profissional da educação e do sacerdote, e ele tem que saber dosar. Ele até pode trazer um pouquinho do sacerdote para cá, mas ele não pode ser totalmente o sacerdote aqui dentro da educação. Ele tem que ter mais o arquétipo da educação e pode trazer fragmentos, poucos fragmentos daquele do sacerdote para essa profissão. E aí ele vai saber dosar. Ele é um cara bem quisto por todos. Mas aí você pega essas mesmas atitudes amigável, de pegar no ombro, de abraçar, né? Não digo de abraçar de um jeito. O abraço dele nunca passou disso, de abraçar de lado, assim, ó. De abraçar de lado. Não tô falando de abraçar de frente, que aí sim, aí você vai ser mal interpretado e tem todos o direito da pessoa interpretar mal desse jeito. Mas não, ele abraça de lado, ele pega no ombro, ele pega na mão, ele põe a mão na cabeça. Meu filho, você tem. Só que de repente você está fazendo isso com uma pessoa que você não conhece, que vivencia práticas de violência dentro da casa dela. E aí um ato desse pode ser mal interpretado. E você sabe que o jovem, ele está em formação. Não dá pra gente, né? E aí eu super entendo. E já adverti ele, falou: fulano, você não pode ser como você é lá na sua igreja, no seu ministério, você não pode ser a mesma coisa aqui na escola. São arquétipos diferentes.
São arquétipos que, se você misturar, você pode ser mal interpretado. E você é uma pessoa muito boa. Eu te conheço, eu vejo, eu tenho o raio-x de ver a pessoa por dentro e o jeito dela. E que pode ser, sim, mal interpretado. E aí, gente, é saber dosar, é saber quando um arquétipo é bem aceito, aonde esse arquétipo tem que ser bem aceito. E é isso que vamos retratar. Gente, não vou me adentrar muito em todos os arquétipos, mas vocês vão entender que nossas próximas aulas iremos ter, acho que uns 4, 5, uns 3 ou 4 vídeos que iremos falar de arquétipos. E eu que os arquétipos eles têm influência planetária, os arquétipos têm influência de se você é sinestésico, se você é visual, se você é auditivo, e aí é aquilo que aquele arquétipo, o que você precisa ser mais, que vai combinar com esse arquétipo, aonde vai te levar à ascensão, certo? E o que eu quero falar para vocês que vai ser especial, principalmente para a galera mais nova aí, né? Eu sei que tem alguns alunos meus do ensino médio aí que gostam, sabem do que eu falo e vão gostar, né? Vão super entender e até ajudar mesmo eles a ascensionar depois da escola ou no trabalho que eles façam, que muitos deles no ensino médio eles estão adentrando, né? Não são mais só escola, agora eles estão adentrando ao mercado de trabalho. Isso vai ajudar muito eles e outras pessoas, outros conhecidos e outros que estão aqui no meu canal vão super absorver esse conhecimento e ver o quanto é necessário você entender de arquétipo. Assistam, absorvam, coloquem em prática e aí vocês vão ascensionar. E vai ajudar muito, principalmente para os jovens, como eu falei, para os primeiros trabalhos, como entender qual profissão eles vão escolher e como eles vão agir para assumir aquele arquétipo. Certo, pessoal? Um beijo bem caloroso, um abraço e não... Cuidado com o que você fala, abraçar e beijar. Não, vocês sabem, né? Um beijo no coração de vocês, um grande abraço, bem caloroso e iluminado espiritualmente, e que vocês tenham a bênção do Eterno, do grande Eterno e arquiteto e o grande Deus de tudo, Criador de todas as coisas. Um beijo e abraço. Sejam abençoados por Ele e por mim. Eu abençoo vocês também. Com todo o coração. Um abração. Tchau, tchau.